Tarde, sejam todos bem-vindos. Vamos esperar o pessoal entrar e a gente já já inicia, tá bom? Oi, pessoal. Acho que então eu vou pelo menos, dando as boas-vindas aqui. Vamos lá. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem, na medida do possível, né? Na situação que a gente se encontra. A nossa programação de hoje, o nosso café científico aqui realizado pelo Unidem, a gente continuar uma pauta que já foi iniciada num outro momento, sobre um projeto desenvolvido aqui na escola por professores de diversos departamentos, que tem três grandes vertentes, né, que seria de ensino, de pesquisa e de extensão, que é a Rede SAM, e a gente já teve oportunidade, num outro momento, de conversar sobre o eixo de extensão e o de formação, que ele fala a respeito do nosso curso de especialização em segurança alimentar e nutricional, que é o CESAM, e foi um sucesso, né? E diante de tantas conversas e falas que a gente teve nesse dia, a gente acabou não conseguindo contemplar também a fala da pesquisa, né? Do eixo pesquisa desse projetão que é o Redisan. Então, a gente marcou uma outra data, que é essa data de hoje, que nós estamos todos juntos aqui, onde teremos a fala, e já temos aqui a presença na sala, né, da professora Cláudia Boca e da professora Flávia Milagres. Tá? Essa é a nossa organização para hoje. Só antes que eu esqueça, a gente pede, então, para durante as apresentações, né,
que os microfones permaneçam fechados para que a gente não tenha interferência, né, no áudio do palestrante. E se por acaso a conexão ficar falhando, que a gente desliga as câmeras. Eu não sei se é verdade, dizem, né? Interfere na conexão, tá bom? A professora Giane, nossa diretora, nossa querida diretora da escola, eu acho que está aqui presente também. Agradeço muito a presença de todos os professores, os docentes, nossos discentes, que têm prestigiado o café científico. Eu estou vendo alguns rostinhos aqui na minha tela, né? Então, eu sei que o professor Fernando Lamarca está aí, professora Zelinda, que eu já convoquei aqui para um próximo bate-papo, que várias vezes o nome dela aparece como os nomes desejados. Então, já fiz o convite para a professora Zelinda. Então, são os professores que geralmente estão aqui conosco. A professora Jane, quer então? Muito obrigada pela sua presença aqui, é uma honra. Eu sei que você está sempre, tenta, né, Gi, mas às vezes não dá em função da agenda, e está mais complicada do que sempre, né, nesse período de quarentena, eu sei que nem sempre é possível. E hoje a gente está aqui com você. Muito obrigada. Gia, o seu microfone está desligado ainda. Desculpa, tá vendo como é que as coisas, né? Tanta reunião, né? Ainda dá bobeira com isso. Mas boa tarde, Mi, obrigada aí pela oportunidade de dar uma palavrinha. É sempre bom participar do Café Científico, né? Eu, nessa quarentena, participei de alguns, não todos, gostaria de participar de todos, né? A Raquel é uma querida, me manda pessoalmente, e aí, às vezes, eu respondo, digo, olha, não vai dar, porque na mesma hora tem uma reunião ou algum outro compromisso, mas é sempre bacana, né? E esse projeto é um projeto também que eu não deveria deixar de prestigiar, porque eu faço parte também da Rede Stan, né? Mas o que eu queria falar é que a Raquel me lembrou de uma coisa hoje, que agora, né, com essa coisa de rede social, tem dia para tudo, né, gente? E ela me falou que hoje é dia do estudante, dia dos alunos, eu não sabia disso, né? Então, bacana saber, né? Eu já pedi o Adriano para fazer lá uma homenagem, lá no Insta da escola, no Face da escola, para vocês. E aí, a oportunidade de estar aqui com alguns discentes, né? E que vocês transmitam essa minha mensagem para os demais. Queria dar parabéns a vocês, dizer que vocês que dão sentido à nossa escolha por sermos educadores, e que nesse momento que a gente está distante, né, fisicamente, mas não em pensamento, em atividades, em conversas, em diálogo, eu queria dizer para vocês assim, não desistam, resistam, e que nós vamos reconstruir tudo que, de uma certa forma, está precisando de uma adaptação, né, por conta desse momento que a gente está vivendo, mas vamos reconstruir de uma forma forte, com força, com fé, como diz lá a canção que eu vou botar para vocês, que é o Coração de Estudante de Milton Nascimento, tocada ao piano por Wagner Tiso. Então, é um luxo, e com toda emoção eu dou parabéns a vocês e digo que nós estamos juntos, tá? Vamos sair dessa, entramos nessa todos juntos, né, o mundo inteiro, e vamos sair juntos e mais fortalecidos. Eu tenho certeza disso. Então, eu agradeço, vou assistir as colegas, mas o Orlandão está atrás de mim, coitado, igual formiga, igual que ele é, né? O Orlandão, formiga de doce, e a gente nunca consegue. Toda vez eu estou numa reunião, e eu marquei com ele hoje, a partir das 16, ele iria me ligar. E eu, na verdade, assim, marquei com ele de manhã tinha uma reunião com a Alessandra e Fabrícia, e a nossa consultora do NBE, tinha esquecido, então acabou que eu não pude atender o Orlando, vou atendê-lo agora. Então, se eu sair, eu saio, mas eu volto, tá bom? Obrigada, Mi, obrigada a todos, e agora aí com a Claudinha e com a Flávia, um grande beijo. Gi, muito obrigada, parabéns a todos os nossos alunos. Eu não entendi, a gente vai ouvir a música agora? Raquel, preparou aí uma música surpresa? É isso? Ou vamos encerrar com a música?
Mi, eu também fui pega de surpresa também. Eu não sei se a professora Jane aprontou, não, mas eu posso procurar aqui e colocar no final, tá tudo certo. Não, eu falei que, olha só, eu vou colocar lá no Face da Nutrição e no Insta. E vai ter uma homenagem a vocês. Então, avisa a galera que vai ter uma música lá do Coração do Estudante, do Milton Nascimento. Falou? Tá bom, obrigada. Maravilha, entendi. Muito obrigada pela lembrança, Raquel, desse dia realmente tão importante. Não sei, né, os alunos que ouviram aí, principalmente os de graduação, que eu sei que a gente tem alunos aqui da nossa pós-graduação, do Cezanne também assistindo, mas eu sei que a Gi falou com muita emoção e é sempre muito emocionante, né? Eu também escutei, Jane, suas palavras emocionada, para dizer bem a verdade, né? Acho que a gente que é professora, a gente gosta de estar junto, né, de estar perto, e a gente sente muita falta. Eu nem falo muito não, senão eu choro. Mas em breve voltaremos, com certeza, estarmos todos juntos, sem dúvida nenhuma. Tá bom? Vamos lá, respirando. Professora Cláudia, professora Flávia, eu acho que a gente inicia com a professora Cláudia. A Claudinha vai novamente apresentar, fazer uma introdução em relação à redição. Eu sei que nem todos estavam presentes com a gente na vez passada, né, na última semana, quando apresentamos esse grande projeto. Então, a professora Claudinha vai iniciar essa apresentação com esse tema central da redição, que é o papel social da universidade no fortalecimento das políticas públicas de SAN, de segurança alimentar e nutricional. Um projeto que tem a coordenação da professora Maria de Lourdes, Lourdinha, como a gente chama, né, a nossa querida Lourdinha, que já vi que está acompanhando a gente. Então, Lourdinha, receba o meu beijo em você, o meu grande abraço. E a Lourdinha vai estar com a gente aqui, acompanhando e ouvindo também nossas colegas. Então, tem a coordenação geral da professora Lourdes, e coordenação da professora Cláudia Boca, Thaís Salema, que está em licença maternidade com o Pedrão, professora Simone e eu. E a colaboração de muitos professores, inclusive da professora Giane, que acabou de falar. Então, passo a palavra para você, Claudinha, pode ser? Agradeço a sua disponibilidade, está mais uma vez aqui com a gente no café, Claudinha. Claudinha já virou... Quer ganhar música, assinante, quer ganhar eu nem sei como a gente final, chama. Quer ganhar música no final. Né? Pô, 3 gols, ganha uma música, não é assim? É isso. Né? Então. Eu ia falar que, Raquel, quando a gente voltar ao presencial, a gente está devendo uns cafés aí para Claudinha, né? Nossa! Claudinha, falou mais de 3 vezes, pode pedir música, igual no Fantástico. Né? Então, isso aí, quero escolher a música, hein? É isso mesmo, Claudinha está nesse direito. Quero só agradecer aqui a professora Lúcia Rodrigues, entrou aqui agora, a professora Ana Paula, todas nós integrantes do Unitem. Então, agradeço muito, elas também sempre parceiras, para a gente tentar manter essas atividades, né? Mesmo nesse período distante, presencialmente, mas próximos virtualmente. Claudinha, a palavra é sua, mais uma vez, muito obrigada. Fica à vontade. A apresentação está aparecendo para vocês? Tá, sim. Tá bom, então tá ótimo. É porque, por problemas técnicos aqui, eu estou pelo celular e a Flavinha que está projetando para mim, tá? Então, qualquer problema, sinalizem, por favor. Professora, primeiro agradecer... Oi, desculpa, professora, lá no rodapé da apresentação tem um ocultar, um negócio de ocultar. Dá uma clicadinha, porque fica sempre numa parte do slide. Flavinha, é contigo. Foi. Obrigada, professora. Obrigada. Primeiro, poxa, depois dessa fala aí emocionada da Gi e da Michelle, fica até difícil falar alguma coisa, né? Eu não quero nem entrar muito nesse assunto, porque senão também vou começar a chorar e eu acho que não é o momento, né? Agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade de participar do café, né? Na outra semana, por uma questão de conflito de agenda, eu não pude participar, né? Quando foi apresentada a Rede SAN.
Mas eu assisti depois, tá? Quero sinalizar isso, foi muito bacana. E assisti a gravação, né, que eu digo, enfim, foi muito bacana. E queria parabenizar, assim, eu acho que nesse contexto atual que a gente está vivendo, tem um monte de coisa ruim, né, um monte de coisa para a gente, enfim, lamentar, chorar, mas uma oportunidade que está sendo, né, que aconteceu, está sendo poder participar do café. Eu acho que eu nunca tinha participado antes, né, no modelo presencial, então tem coisas boas também nesse contexto, acho que é importante a gente valorizar, né, no momento atual, o que tem de bom também. Vou aí assumir o desafio de... e só mais antes de continuar, então, agradecer a oportunidade, né, de participar novamente e agradecer o carinho. Assim, o Unidem tem vários professores brilhantes, muito bons, mas queria mandar um beijo especial para a Raquel, que essa menina, sério, Michelle, assim, eu vou roubá-la de você, hein? Fala sério. Ela tem contrato vitalício com a gente. É um carinho, um cuidado, então queria parabenizar aí todo o Unidem, em especial a Raquel pelo cuidado. Volta e meia eu mando uma mensagem lá para ela: Raquel, tira uma dúvida aqui, como é que eu faço alguma coisa lá de informática? E ela me ajuda também, enfim. Então queria deixar registrado aí o carinho também, o agradecimento à Raquel, tá? Mas a todos, a Unidem, obviamente. E agradecer aos professores presentes, né, da Rede Sam. Eu sei que às vezes essa agenda dos dias atuais está difícil, né, da gente conseguir conciliar tantas lives e tantas coisas interessantes rolando, mas quem, enfim, teve a oportunidade de participar, eu acho que é bacana, né, e aí podem ficar à vontade também para, enfim, complementar o que acharem necessário. Eu vou assumir aí a tarefa de tentar representar um pouquinho da Lurdinha, que hoje não podia, né, apresentar o que estava previsto, então vou assumir um pouquinho esse papel. E aí, como a Mi falou, como a Michelle falou, a professora Michelle falou, eu vou falar rapidamente do que é a Rede Sam, considerando que algumas pessoas talvez não estiveram presentes, né, na apresentação anterior, tá bom? Então, o projeto, né, o nome completo do projeto é esse, que está projetado na tela: o papel social da universidade no fortalecimento das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. Ele está sendo financiado pela chamada CNPq, MCTIC, né, de 2016, número 16 de 2016, tá? E a gente carinhosamente chama de Rede Sam. Então, a coordenação geral do projeto é da professora Lurdinha, executado pela Unirio, né, a instituição executora, e tem como instituições colaboradoras outras universidades, aqui no caso a UFRJ e também o UFRJ e o UNB, e também fora do Brasil, né? Então, uma parceria aí tanto nacional quanto internacional. A equipe técnica, eu acredito que esteja todo mundo aqui, ou quase todo mundo aqui na foto, eu acho, né? Zê, eu acho que não está, enfim, eu aproveitei esse slide da professora Lourdes, eu acho que a gente não tem, por incrível que pareça, uma foto completa da equipe, ou pelo menos eu não lembrei, mas essa é a equipe completa, né? Então, professora Lurdinha, eu, Thaisa Lema, Simone, Ribas, professora Michelle, professora Flávia Milagres vai falar daqui a pouquinho, professora Zelinda, professora Giane, Juliana Dias do DNIA, professora Leila, professora Luana, professora Lúcia Rodrigues, Thaisa Lema e Alessandra Pereira do DNF. Acho que eu não esqueci ninguém, se eu tiver esquecido, por favor, alguém me dá a cola aí. E aí também tivemos como apoio, né, como equipe técnica, a Rafaela, Caroline, a Cleide e a Duane. Tá? Além da participação de pesquisadores, parceiros nacionais e internacionais, por exemplo, como a Lourdes já comentou na apresentação anterior, aí, a parceria, por exemplo, no âmbito do projeto de extensão, da vertente de extensão, né, do eixo de extensão, a participação, por exemplo, da professora Mábela, pelo Comer para Quê, e por aí vai. Então, essa chamada, ela foi uma proposta, uma chamada voltada para apoiar núcleos nascentes, e no caso, à época, a Unirio, no caso, a Escola de Nutrição em particular, ela vinha num processo de expansão do seu espaço físico e de organização de núcleos
Então, a gente teve, nesse processo de expansão, alguns núcleos sendo criados pela escola, núcleo de alimentação coletiva, me ajudem aí, gente, núcleo de segurança alimentar e nutricional, núcleo de educação e saúde, entre outros. E aí essa chamada, ela vinha, parecia que ela tinha sido feita para a gente, né? Porque ela vinha exatamente com essa proposta de apoiar a implementação, a formação de núcleos nascentes. Então, nessa proposta entram aí o Núcleo de Segurança Alimentar e Nutricional, o NUSAN, aproveitando, sigam o nosso Instagram, @nusan.unirio, e o NES, que é o Núcleo de Educação em Saúde, que também tem Instagram, então sigam lá, @nes.unirio. Estou aproveitando, aprendendo a ser blogueira, viu? E aí, como objetivo geral, a gente tem, então, desse projeto, como objetivo mais amplo desse projeto, refletir sobre o papel social da universidade na perspectiva do direito humano à alimentação adequada e estabelecer ações para o fortalecimento das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. Então, como a Lourdes comentou na edição passada, ou retrasada, enfim, do Café, do NIDEM, Café Científico, esse projeto da Redsan, ele se baseia em 3 eixos, né, 3 propostas articuladas, uma que é a oferta de curso de qualificação profissional, e a gente tem presente, percebi que a gente tem presente aí alguns alunos, né, do CESAM, do curso de especialização em segurança alimentar e nutricional, como a Bia, acho que eu vi também o Marlon, Tereza, Lidiane, por aí vai, me desculpem se eu não falar todos os nomes. O curso já foi abordado, né, na edição passada do Café, e ele tem a coordenação da professora Simone Ribas, que eu acho que também está por aqui. O segundo eixo, que também já foi apresentado, ele envolve atividades de extensão voltadas à promoção de ações de educação alimentar e nutricional no contexto universitário, né, no âmbito da universidade. Ele tem a coordenação aí da professora Thaís Taleme da Mi, da professora Michele, esse negócio de falar apelido, quando chega a hora de apresentar, eu acabo falando Mi. E o eixo que eu vou me dedicar agora, que acabou não conseguindo ser apresentado, né, é o eixo, eu e Flávia, né, eu e a professora Flávia, mas vamos nos dedicar, é o eixo da pesquisa, que busca entender as interfaces da SAN no ambiente universitário. Esse é um eixo, os resultados da pesquisa, né, eu vou explicar isso com mais calma, mas os resultados da pesquisa, a gente ainda está numa fase de compilação e análise desses dados, eu trago aqui alguns resultados preliminares apenas, tá? E aí, essa pesquisa, ela na verdade, ela tem duas vertentes, a gente subdividiu, a gente não gosta de poucos desafios, né? Então, assim, a gente já tinha um projeto que era super amplo, a Redsan, com 3 vertentes, e dentro da vertente da pesquisa, a gente ainda gostou de, né, tornar ainda mais desafiador, então a gente tem 2 vertentes dentro de uma mesma pesquisa. A vertente 1, que é a que eu vou me dedicar, e a vertente 2, que a professora Flávia vai apresentar um pouquinho mais. Então, o objetivo da vertente 1 é analisar a influência do ambiente alimentar universitário e de ações educativas na segurança alimentar e nutricional de estudantes de graduação da Unirio. Então, como que a gente pensou essa vertente 1, né, em termos de caminhos metodológicos? Então, a proposta que foi realizada foi um estudo longitudinal, analítico e de campo. A gente previu 2 momentos de coleta de dados, que a gente chamou de TI e de TF, né, tempo inicial e tempo final. O TI aconteceu aproximadamente em março de 2019, e o TF ele aconteceu em junho de 2019. Entre o TI e o TF, né, entre março e junho de 2019, a gente teve aí a realização das ações de educação alimentar e nutricional que foram apresentadas pelo eixo extensão na semana passada ou retrasada. Gente, é só eu falar do Café Científico que começa a obra aqui no andar de cima. Delícia, vamos ver se a gente consegue de novo. Está sendo um desafio isso, mas enfim. Então, para deixar claro, né, então a gente fez uma primeira coleta de dados, essa coleta de dados foi realizada no espaço do restaurante universitário da Unirio, após todo um diálogo e todo um processo de pactuação com a PRAE, que é a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis,
que tem a responsabilidade ali de gerir, né, e de, enfim, organizar o restaurante universitário. E foram realizadas 3 meses de ações educativas, também no espaço universitário, e entre outras ações, né, como foram apresentadas, não só dentro do RU necessariamente, mas utilizando ali aquele espaço de uma maneira mais ampla. E aí, em junho, após a realização desses 3 meses das ações de educação alimentar e nutricional, a gente teve uma nova coleta de dados, né? Além disso, além dessa coleta de dados que se baseou num questionário autopreenchido, acho que no próximo slide eu mostro um pouquinho a carinha deles, e vou comentar um pouquinho mais sobre ele. A gente fez, então, um questionário autopreenchido, a avaliação antropométrica, a avaliação de escolhas alimentares, para a estimativa do quantitativo ofertado, uma avaliação de cardápio, e também estava prevista a avaliação do ambiente alimentar. Eu vou te dobrar um pouquinho mais cada uma dessas técnicas de coleta de dados, tá bom? Então, o questionário autopreenchido é esse que está à direita, né? Para mim, no meu caso, é a minha direita, e ele foi um questionário que se baseou num projeto, num questionário que já tinha sido anteriormente utilizado pela uma pesquisa realizada no âmbito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da professora Patrícia Pérez, com outros colaboradores, né? Enfim. E ele foi um questionário que foi adaptado não só para a Unirio, em si trazendo questões da Unirio, mas também tentando adaptar aos objetivos da nossa pesquisa, né? Então, faz parte aí de um esqueleto inicial, que é esse questionário do projeto da UERJ. E enfim, para a realização do TF, do TDI, do TF, né, para a realização da coleta de dados no espaço do restaurante universitário, nós contamos aí com apoio de bolsistas, de estudantes de graduação voluntários, enfim, da própria nutricionista contratada pelo Eixo Pesquisa, e aí todos esses colaboradores, né, os próprios docentes, né, a professora Leila, a professora Luana, a professora Juliana, enfim, eu, o professor Alessandro, todo mundo que eu sinalizei anteriormente, todos nós passamos por um treinamento. Esse treinamento visava não apenas padronizar e tirar dúvidas sobre o processo de trabalho em si, mas também padronizar, por exemplo, as técnicas de antropometria, né, de avaliação de peso, de altura, que eu vou apresentar em seguida. E aí a gente também fez, como forma de apoiar essa coleta de dados, e também pensando nessa questão da padronização de como coletar esses dados, foi realizado um instrutivo para os pesquisadores que iam a campo, e essa coleta de dados de TI, ela durou aproximadamente 2 semanas, sendo sempre supervisionada por um docente ou nutricionista contratada pelo projeto. Então, aí a gente tem algumas fotos, né? A primeira foto é de um dos treinamentos que foi realizado. Então, a gente fez um treinamento em cima não apenas do questionário, tirando algumas dúvidas, até aprimorando algumas perguntas que talvez não estivessem muito claras. O questionário, ele foi, como mostra a imagem seguinte, né? A imagem ao lado, nossa equipe de pesquisadores de campo abordava os alunos que estavam, enfim, já no restaurante universitário, eram tanto estudantes de graduação quanto de pós-graduação, tá? E a gente consegue diferenciar, né, no banco de dados quem são os alunos de graduação e quem são de pós-graduação. A gente teve maior quantidade de respostas de alunos de graduação mesmo. Tá? Então, os alunos, eles eram abordados pela nossa equipe, eram convidados a participar da pesquisa, nós explicávamos qual era a proposta da pesquisa, explicávamos o que a gente esperava deles, em termos de participação, que era o preenchimento do questionário, enfim, e a própria avaliação antropométrica. E aí, eles preenchiam o questionário, e também nós avaliávamos o peso e a estatura, tá? Então, aí, avaliação antropométrica, algumas fotos, e a gente também criou um formulário de recusa para aqueles alunos que não quisessem participar
ou, enfim, não pudessem participar por algum motivo, para a gente identificar se tinha algum viés nesse sentido, né? Então, assim, será que os alunos que não queriam participar do estudo tinham alguma característica particular que, enfim, afetassem de alguma forma o desejo deles ou a disponibilidade deles de participar do estudo? Então, a gente teve isso também, né, esse formulário de recusa. Pouquíssimos alunos se recusaram, apesar do questionário ter sido grande, assim, né, mas pouquíssimos alunos se recusaram a participar, tá? O slide seguinte, acho que a Flavinha está certa, é o de avaliação das escolhas alimentares para a estimativa do quantitativo ofertado. Essa foi uma parte da pesquisa em que foi realizado um estudo observacional com uma abordagem quantitativa, cuja proposta era avaliar a qualidade nutricional das refeições dos almoços servidos no RU. Então, é importante se analisar que o RU fornece aproximadamente, talvez, 1.000, Flávia me corrija até se eu estiver errada, que era a informação que eu tinha à época, mais ou menos 1.000 ou 1.200 refeições ao dia, considerando docentes, discentes e funcionários, técnicos administrativos e visitantes autorizados. Talvez até tenha sido depois um pouquinho menos, né, mas a informação inicial que a gente tinha era por aí, 1.200 refeições. E aí, enfim, a gente tem toda uma composição desse cardápio. Então, ele geralmente, o cardápio, o que é ofertado é o arroz branco, o arroz integral e o feijão preto, 3 tipos de entrada, com folhosos tipo A, folhosos tipo B, guarnição, e 2 tipos de prato principal, sendo uma opção vegetariana e uma opção carne, proteica sem ser vegetariana, e 2 bebidas adoçadas, uma sem opção de açúcar. A Flavinha vai poder falar um pouquinho mais sobre o restaurante universitário em si, mas nessa avaliação das escolhas alimentares, os estudantes, essa parte da pesquisa foi muito conduzida pela professora Juliana Dias, do DNA, no Departamento de Nutrição Aplicada, perdão, e a ideia, a perspectiva aqui era, os alunos foram treinados para padronização de medidas, né, a partir do quanto os estudantes de graduação que estavam indo ali pegar a comida, observando o quanto que eles estavam colocando no prato, ter uma estimativa né, da qualidade nutricional das refeições. A outra questão que acho que pode passar, Flavinha, que está muito pequenininho aqui para mim, é uma que tem cardápio. Não sei se é nessa que você está, tá? Porque para mim está aparecendo muito pequenininha aqui. Então, além do questionário autopreenchido, da avaliação antropométrica e da avaliação das escolhas alimentares, também foi conduzida uma avaliação do cardápio, que era oferecido pela RU, como eu comentei, né, com essa composição que eu sinalizei anteriormente, e esses cardápios foram avaliados segundo o método AQPC, para análise qualitativa dos cardápios. Enfim, acho que é isso. Qualquer dúvida depois a gente tira. E uma outra questão que estava presente, né, na proposta de pesquisa é a avaliação do ambiente alimentar universitário. É interessante sinalizar, é importante sinalizar que a gente já tem uma primeira avaliação do ambiente alimentar universitário, feito no âmbito até do grupo colaborativo de estudos sobre ambiente alimentar universitário, que é o CALU. O CALU foi, a gente está um pouquinho parado, né, mas foi um grupo que surgiu de uma parceria entre as universidades públicas do estado do Rio de Janeiro, o FRJ Rio, o FRJ Macaé, o ERJ, Unirio, esqueci de alguém, UF. Acho que eu não esqueci de ninguém. E aí, no âmbito do CALU, a gente conseguiu, na época, produzir algumas coisas, né, como a própria realização de eventos, enfim. A perspectiva era pensar tanto ações de pesquisa, de ensino, extensão, e até de gestão, né, influenciar a gestão da universidade em relação ao ambiente alimentar universitário, pensar o que é o ambiente alimentar universitário, poder subsidiar a gestão da universidade em relação a políticas de alimentação e nutrição nesse contexto.
Então, no âmbito do CALU, a gente criou um instrumento de avaliação do ambiente alimentar universitário, que inclusive foi validado por uma tese de doutorado da professora Amanda Franco, e todas essas universidades que eu citei anteriormente fizeram uma coleta de dados para avaliação do ambiente alimentar universitário. Eu vou trazer alguns, poucos também, dados para vocês sobre essa caracterização, e a perspectiva era, de alguma forma, poder repetir essa avaliação, o que a gente não sabe se vai ser possível nesse contexto atual. Então, trazendo alguns resultados preliminares, como eu sinalizei, a gente está num processo ainda de consolidação e de análise desses dados. Agradeço aí muito às nutricionistas, tanto a Cleide quanto a Duane, e principalmente os professores que estão apoiando muito essa consolidação e análise desse banco. Então, em TI, a gente teve 686 questionários coletados, em TF, 350 questionários coletados. A gente fez apesar de ser mais exaustivo, a gente fez um processo de dupla entrada de digitação de dados, a fim de reduzir a possibilidade de erros de digitação. Então, a perspectiva, né, foi digitar 2 vezes os mesmos questionários, então, multiplica aí por 2 os 686 questionários, e multiplica por 2 também os 350 questionários, mas com a perspectiva de comparar os bancos a fim de minimizar erros, né? Facilitar a identificação dos erros de digitação e minimizar os erros corrigindo-os. Como eu falei, entre TI e TF, aí a gente teve, então, a realização das ações educativas, né, pelo eixo da extensão, e para nossa surpresa, a gente não esperava que, mesmo já sendo um pouco final de período, a época, né, da realização de TF, a gente evitou de ser as últimas semanas exatamente porque a gente já sabia que ia reduzir, né, que o número de alunos que frequentariam o restaurante universitário ia ficar menor, mas foi uma surpresa ser tão menor assim, né? Então, a TI a gente teve 686, no TF a gente teve 350, talvez aí quase metade. Então, para mim, particularmente, foi uma surpresa, não imaginava que fosse reduzir tanto, acho que voltavam ainda umas 2 ou 3 semanas para acabar o calendário acadêmico na época. Uma perspectiva também que a gente tinha, e eu estou partilhando isso, não pensando que isso são necessariamente problemas do projeto, né, mas entendendo que é um processo de aprendizado, compreendendo aí também que a gente está vendo vários estudantes, eu acho que falar dos bastidores da pesquisa é um processo de aprendizado muito importante. A nossa perspectiva inicial era poder comparar o TI com o TF. Mas, como eu falei, a gente ainda está analisando, consolidando e analisando esses dados, fazendo limpeza de banco e tal, mas pelo trabalho de campo em si, a gente teve a sensação de que muitas pessoas que responderam o questionário em TF não responderam em TI. A nossa perspectiva era poder comparar a mesma pessoa em TI com TF. E a gente ainda não tem a clareza se isso vai ser possível, exatamente por não saber se são as mesmas pessoas, a gente ainda está nesse processo, né, de não saber se são as mesmas pessoas que participaram. Pelo trabalho de campo, ali na hora, quando a gente abordava os estudantes, né, convidava eles a participar de DRF, a gente sempre perguntava, você participou de TI? E muitas respostas negativas. Então, isso para mim também foi uma grande surpresa, acho que para a equipe como um todo. E eu acho que eu não sinalizei isso, né? Mas a coleta de dados foi realizada tanto no almoço quanto no jantar, tá? Isso eu acho que é importante sinalizar também. E aí, essas fotos, acho que a Flávia não está no slide certo, é um slide principal, no slide anterior, Flavinha, por favor. A gente está mostrando algumas fotos de treinamento também de padronização do modo de preenchimento da planilha, né, de alimentar esse banco de dados. Então, a gente também fez alguns treinamentos e monitoramento desse processo de digitação dos questionários pelos estudantes que foram voluntários e bolsistas. Então, trazendo alguns resultados preliminares de TI, muito rapidamente, eu já tomei bastante tempo. Então, pensando em uma caracterização de perfil desses estudantes, a gente teve boa parte de mulheres, 55%, né, não foi tão discrepante assim, uma idade média de 23 anos,
E a gente teve participação de estudantes de todos os cursos. O único que não participou foi a medicina, o que é até esperado, né? Porque o curso de medicina se dá prioritariamente, não se dá no âmbito do campus da URCA, né? Se dá mais no HUGG, enfim, em outras unidades que não a da URCA. Os estudantes que a gente obteve maior número de respostas foram do curso de teatro, biblioteconomia e música, tá? Pensando aí na questão das práticas alimentares, a gente tem uma série de perguntas, tá, no questionário, assim, tanto de práticas alimentares, tipo, quem compra a comida na sua casa, quem faz a comida, como que você come, se você come mexendo no celular, se você come vendo televisão, se você come sozinho ou acompanhado, enfim, eu não tive condições, né, como eu falei, a gente ainda está analisando esses dados, então aqui eu trouxe algumas questões apenas, mas o questionário é muito mais amplo do que esses resultados que eu estou apresentando aqui. Mas alguns dados queria destacar que 91% fazem suas compras em supermercados. A gente teve também maior prevalência, os alunos sinalizaram uma prevalência grande de consumo em casa, de consumo de refeições em casa, e principalmente em frente à televisão. E 81% também relataram a realização de lanches rápidos. Como hábitos alimentares dos estudantes, a gente observou aí que 70% relataram o consumo de feijão superior a 4 vezes por semana, 35% de fruta, sendo 25% nenhuma vez na semana, 51% de bebidas açucaradas, sendo 15% de refrigerante, 58% referiram um consumo maior que 4 vezes por semana de legumes e 30% de verduras. Trazendo aí alguns aspectos talvez mais qualitativos, porque o questionário ele previa não só perguntas fechadas, como perguntas abertas também. Então, tinha uma pergunta que era como o aluno avaliava, a autoavaliação do aluno em relação à sua alimentação. Então, 40%, um pouquinho mais de 40% sinalizou que não achava que sua alimentação era saudável. E aí tinha a pergunta por quê. Então, se ele tivesse respondido que ele considerava a sua alimentação saudável, por que ele considerava saudável? Se ele tivesse respondido que não considerava saudável, por que a alimentação, na opinião dele, era não saudável? E aí eu queria destacar algumas questões, isso aqui, novamente, né, não esgotam as possibilidades de resposta que foram apresentadas pelos alunos nos questionários, mas eu queria sinalizar algumas questões interessantes. Então, uma percepção sobre a alimentação, do porquê do estudante ter referido a sua alimentação ser saudável, uma das respostas, mais que uma até, porque realiza a maioria das minhas refeições no bandejão da Unirio. Essa é uma resposta que, assim, eu fico emocionada, chego a ficar arrepiada, né? Porque se a gente pensa que o restaurante universitário é uma importante política pública de assistência estudantil, e mais até, assim, é central para a gente pensar a promoção da alimentação adequada e saudável no ambiente universitário, uma resposta como essa reforça esse argumento. Então, a pessoa percebe a sua alimentação como saudável e reconhece que o RU, no âmbito da Unirio, a gente nem fala RU, né? É restaurante escola. Então, o RE, no caso, ele tem um papel central na promoção desses hábitos e dessas práticas alimentares mais saudáveis. Isso aparecer na fala qualitativa, né, na pergunta aberta, é de emocionar, pelo menos eu fico emocionada. Também apareceu assim, eu identifico minha alimentação como saudável porque eu como poucos industrializados, então, mesmo estudantes que não eram estudantes de nutrição, estudantes de outras áreas de conhecimento, de outros cursos de graduação, já falando dessa questão de industrializados ou de alimentos muito processados, não necessariamente aparecia a palavra ultraprocessado, mas aparecia de alguma forma essa noção, né, já. E pensando ali, quem respondeu que não considerava a sua alimentação como saudável, falava que como muitos doces, muita fritura, como muita besteira na rua, às vezes acaba recorrendo ao consumo de alimentos ultraprocessados, não tem o recurso financeiro nem acesso a alimentos orgânicos, consumo poucos vegetais, enfim.
Pensando aí, trazendo alguns dados em relação ao estado nutricional, né, como eu sinalizei anteriormente, a gente fez a avaliação antropométrica, então a gente teve mais de 20% de sobrepeso e 8% de obesidade. E aí, quando a gente perguntou quais aspectos contribuem para que o aluno tenha uma alimentação saudável, também foram elencados vários fatores, mas, novamente, um que apareceu com frequência foi a universidade. Então, reforçando novamente o papel desse ambiente alimentar como essencial para a promoção de hábitos alimentares mais saudáveis e a própria questão da família. Então, a mãe cozinha comida saudável, enfim, a avó e por aí vai. E que aspectos dificultam tempo, dinheiro, preguiça de se alimentar. Estou acabando, Flavinha. Pensando aí nos resultados preliminares das outras técnicas de coleta de dados, avaliação das escolhas alimentares e avaliação do cardápio, a gente também está com esses dados estão sendo construídos e analisados, então por isso que eu ainda não trouxe esses resultados aqui, vou deixar vocês no gostinho, na curiosidade de saber mais, quem sabe ainda no próximo café, né, a gente retome. E aí, pensando a avaliação do ambiente alimentar, essa então foi aquela coleta que eu comentei anteriormente, né, que a gente já tinha feito. Então, a gente avaliou estabelecimentos de venda de alimentos dos campi da Unirio. Então, a gente teve aí uma presença majoritariamente de estabelecimentos mistos, né, a mais de 80%, alimentos, preparações oferecidas por esses estabelecimentos, em grande parte, eram lanches, refeições e itens de bombonière. A modalidade do serviço das refeições era bem dividida, então tinha à la carte, refeição por quilo, buffet, prato feito e por aí vai. Em relação à disponibilidade de bebidas, alimentos e preparações comercializadas nesses estabelecimentos, a gente teve 80% com preparações à base de verduras, legumes crus, verduras e legumes também como ingredientes de preparações, 60% com preparações à base de verduras e legumes cozidos, tá? E aí, aparecendo, em menor grau, por exemplo, frutas frescas o dia todo, 40% dos estabelecimentos, entendendo que esse 40% se refere aqui a 5 estabelecimentos, tá? Então, não é um N tão grande assim, porque foram os estabelecimentos dentro dos campi da Unirio, né? Então, apenas dois estabelecimentos tinham frutas frescas o dia todo, apenas 2 estabelecimentos tinham frutas frescas durante as grandes refeições, tá? E ainda em relação ao ambiente alimentar, número de itens de conveniência comercializados nos estabelecimentos do campo, e aí o N vira 4, porque daí a gente exclui o restaurante escola, que não comercializa esses tipos de alimentos. Então, a gente tinha 100% desses estabelecimentos comercializando bala, goma de mascar, refrigerante, biscoito salgadinho de pacote, chocolate em barra e outras tranqueiras. Ops. E aí, finalizando, a gente tem, então, como expectativas, né, produzido todo esse mapeamento, não só em relação às práticas alimentares dos estudantes de graduação, em especial, por terem sido o maior número, né, no nosso N, no nosso banco, mas também em relação ao ambiente alimentar universitário, em relação ao restaurante escola, em especial, a gente poder subsidiar, apoiar a gestão da universidade na implementação de políticas públicas voltadas à alimentação e nutrição no âmbito da Unirio. E aí também a gente tem expectativa, óbvio, né, enfim, diversos tipos de produtos, artigos, resumos para eventos, algumas coisas já estão sendo realizadas, né, TCCs que já foram produzidos, dissertações e por aí vai. Enfim, acho que é um pouquinho isso. Passo a palavra para a Flavinha. Obrigada, Claudinha. Professora Cláudia. Agora a gente segue com a apresentação da professora Flávia Milagres, que também é componente, né, dessa vertente de pesquisa. Só que vai apresentar agora um outro... como foi que você chamou, Claudinha? Como eu posso dizer? Uma outra vertente. Pronto, me faltou a palavra. Um outro braço da vertente de pesquisa. Muito obrigada, professora Flávia, pela participação aqui no Café Científico. Seja bem-vinda e fica à vontade. A palavra é sua. Oi. Vocês estão me ouvindo bem e conseguem ver a apresentação?
Sim. Tá, então tá bom. Obrigada pelo convite, tá? Com o adiantado da hora, eu vou seguir, depois, se ficar alguma coisa, algum comentário, trata esse projeto, eu vou focar aqui na vertente que trata da compra institucional. Aqui são só alguns dos professores e alunos que estiveram mais diretamente envolvidos com esse braço, essa vertente que a Michelle falou, em diferentes momentos, né? Nem todos os alunos participaram de todas as etapas, mas participaram de pelo menos uma delas. E aí o objetivo específico nessa vertente era analisar as possibilidades de articular a demanda do restaurante escola e a oferta de alimentos da agricultura familiar na região. Então, para isso, a gente trabalhou em três etapas. A pesquisa documental, o contato com e da oferta, eu vou focar principalmente nas duas últimas. Então, basicamente, só para contextualizar quem não está muito familiarizado, tá? O Programa de Aquisição de Alimentos, ele foi criado pelo governo federal em 2003, com a intenção de permitir, facilitar a compra de gêneros da agricultura familiar para formação de estoque ou para doação, né, para instituições de assistência social. E em 2012 foi incluído no programa a modalidade compra institucional, que é a que nos interessa especificamente aqui. E pouco tempo depois, em 2015, um decreto determinou que na administração pública federal o quantitativo de recursos gastos com a compra de alimentos, desse total, 30% deveria ser destinado. Então, a gente partiu daí, e à época, quando a gente iniciou, já existiam alguns manuais sobre o PAA, sobre a compra institucional, tanto do próprio governo federal, quanto de outras instituições de ensino. Mas eles não eram específicos o suficiente para tratar de tudo que a gente queria. Então, a gente foi atrás de chamadas que já vinham sendo realizadas, isso em 2017, por outras instituições, né, públicas, federais, no âmbito do PAA. Isso nos deu um panorama geral, né, de quem comprava, o que comprava, quais os volumes. E depois a gente partiu mais especificamente para as chamadas realizadas no estado do Rio de Janeiro, em 2018, a fim de olhar mais detidamente quais eram os parâmetros usados na seleção e na contratação das propostas. Essa é a primeira parte, então, de análise documental. Um dos itens que mais nos chamou a atenção foi a lógica do processo licitatório ainda muito presente nas chamadas públicas. Boa parte das chamadas que a gente identificou vinham sendo executadas pelas Forças Armadas, né? E só que existe uma diferença entre o que é a licitação e o que é a chamada. A licitação, o objeto, o ofertante, né, os ofertantes, eles competem por preço. Então, vai ser selecionado aquele que ofereceu o menor preço. A chamada pública, ela não usa essa lógica. A intenção de ter um programa e permitir ao ente público não fazer a licitação, mas fazer a chamada, com a intenção de beneficiar o agricultor, entendendo que ele não tem condição de participar em pé de igualdade com um grande produtor ou com um grande atacadista, por exemplo, num processo de licitação concorrendo para quem reduz mais o preço. Igualitário, o preço está só para todos
os ofertantes, e a ideia é ter outro tipo de benefício, que é o desenvolvimento da agricultura familiar, e não necessariamente ter a proposta financeiramente mais vantajosa. Então, aqui tem até nesse slide, tem até um extrato de uma chamada, né, que diz aí, a primeira chamada pública de 2018, tipo menor preço. Então, isso já é um desvirtuamento da chamada, quando você diz que ela é de menor preço. Tá? Isso nos chamou muito a atenção, que era importante levar isso em conta no estudo que a gente estava fazendo. A outra etapa foi o contato com instituições de ensino que vinham comprando da agricultura familiar. E aí a gente escolheu especificamente algumas, por quê? Por conta do tipo de gestão do restaurante. Então, o restaurante universitário, ele faz desde o planejamento, a compra, ou ele está na modalidade terceirizada. E aí, na terceirização, isso ainda pode acontecer, né, de uma forma mista, em que a universidade fica a cargo ainda do planejamento e da compra e contrata uma outra empresa apenas para fazer a execução, ou seja, um contrato de mão de obra. E tem a modalidade de terceirização plena, que é a concessão, em que todo o processo, planejamento, compra e execução, é feito pela empresa terceirizada, e é o caso da Unirio. Então, a gente entrou em contato principalmente com as instituições que estavam em alguma dessas modalidades terceirizadas. E para entender como é que elas iam fazendo. Essa foi uma etapa muito importante assim, para nós, a gente aprendeu muito com ela, trocou documentos, enfim, e teve a oportunidade de analisar esses documentos. Então, basicamente, o que a gente conseguiu identificar para os serviços terceirizados, nas chamadas executadas que essas instituições vinham fazendo, é que haviam 3 formas de manter essa compra da agricultura familiar. Uma era a universidade comprar do agricultor e repassar os gêneros à terceirizada. Então, o processo de chamada, a compra em si, o pagamento seria feito pela universidade, ela repassa o gênero para a empresa terceirizada e depois, na hora de pagar o serviço da terceirizada, a universidade recebe um desconto referente àquele montante de gêneros que ela repassou. A outra possibilidade é a universidade estabelecer no edital de licitação para a contratação do serviço terceirizado, de que a empresa, ou determinar que a empresa compre 30% dos gêneros, enfim, da agricultura familiar, né? Exigir isso no edital, constar isso. E em que a universidade pública, mas aí a chamada não é para compra, ela é só de cadastramento dos agricultores familiares. E, paralelamente, ela estabelece que a empresa terceirizada, então já no contrato com a empresa, já fica estabelecido que a empresa tem que comprar pelo menos 30% da agricultura familiar, e aí preferencialmente daqueles que foram cadastrados, né, nessa chamada. Basicamente foram as três formas que a gente conseguiu acompanhar. E, além disso, essas experiências, né, que a gente identificou, elas trouxeram alguns insights para a gente. Um deles é que há diferenças de entendimento jurídico. Então, o fato de cada universidade fazer de um jeito, não ter um único caminho, tem a ver também com isso, com o fato de que tem entendimentos diferentes de até onde se pode exigir ou determinar num contrato que a empresa tem que comprar da agricultura familiar ou não. Então, por isso tem caminhos diferentes aí. Uma outra questão foi a necessidade de identificar parceiros na instituição. Em nenhum dos casos com quem a gente conversou foi a equipe de nutrição ou o nutricionista que conseguiu encampar isso, iniciar esse processo sozinho. Então,
por caminhos diferentes. Ou era a Pró-Reitoria de Extensão, ou a própria universidade, que tinha isso, né, o fomento à agricultura familiar, como um projeto institucional. Então, cada um encontrou um caminho, um parceiro. A necessidade de estabelecer trâmites de pagamento, porque a morosidade, às vezes, do pagamento no setor público, ele sufoca os agricultores familiares, ele não tem fluxo de caixa para aguardar. Flavinha, acho que travou. Não sei se foi só para mim, mas acho que travou para todo mundo. Você está aí? Está ouvindo a gente? Vou tentar falar com ela aqui no WhatsApp, tá? Ficou travado. Mi, eu acho que ela deve estar sem internet mesmo, porque eu já mandei aqui uma mensagem e parece que nem recebeu, sabe? Você quer que eu ligue para ela? Você vai ligar? Vou tentar ligar então, Claudinha. Não sei se você quer adiantar, se alguém tiver alguma pergunta, não sei se vale a pena isso para inverter a ordem, né? Fica à vontade, tá bom? Pessoal, Eu, por enquanto, não vi nenhuma pergunta aqui, Claudinha, só agradecendo você pela participação. Vocês querem adiantar? Alguém tem diz o telefone ocupado. Não sei se alguém está tentando ligar para a Flavinha. Mas alguém quer aproveitar, então, para a gente dar continuidade com questionamentos à professora Claudinha ou a comentários? Claudinha, é importante a gente dizer, né, a gente contar, né, que esse projeto, você chegou a falar, né, a gente tem a participação de vários docentes, diferentes universidades, vários discentes nossos da Unirio, de outras universidades, mas também de bolsistas, né? Então, a gente teve a presença da Carol Birlo na outra semana, não sei se a Cleide está aí com a gente hoje, a Cleide estava também na outra semana, são pessoas, Luciana, que colaborou com a gente, são pessoas que foram muito importantes e ainda são muito importantes nesse processo, né? Então, é muito legal. São muitos dados que ainda estão sendo trabalhados,
mas já deram frutos, como a Cláudia colocou, né, em termos de trabalhos, até mesmo outros editais, né, outros editais de fomento já foram contemplados também com base na Redsan. Então, isso gerou muitos produtos para a Unirio, a gente pode chamar assim, né? E com a presença, a participação desses bolsistas, né? Que com certeza colaboraram muito também. Posso até complementar? Você me Pode. calma aí que eu tirei o fone aqui. Se você me permite até complementar, né, pensando em termos de produtos, se vocês lembram, no início da minha apresentação, e até na apresentação passada da professora Lourdinha, o edital ele previa o fortalecimento de núcleos nascentes, né? Eu não coloquei isso como resultado aqui na apresentação, porque, enfim, se a gente for falar tudo, a gente não sai daqui hoje, né? Mas eu acho que uma dimensão muito importante que o projeto da Redsan traz é exatamente esse fortalecimento dos núcleos, né? Então, como eu comentei, tanto no ZAN quanto no NES, quanto outros núcleos que foram propostos nesse processo de expansão da escola de nutrição, desculpa, é que eu achei que o microfone estava fechado. Então, todos esses núcleos que foram propostos, né, o NUSAN e o NES, no âmbito do projeto da Redsan, eu acredito, pelo menos falo pelo NUSAN, que, embora seja colaborador do NES, o NUSAN é o núcleo que eu estou à frente, né, na coordenação junto com a professora Lourdes. Eu acho que o NUSAN saiu muito fortalecido desse edital, então a gente tem participado de várias atividades várias instâncias de controle social, organizações da sociedade civil, então Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, Conselho Municipal, né, que é o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Participamos também, por exemplo, de atividades como a própria organização do Banquetaço e a Frente pelo Direito, a Frente contra a Fome pelo Direito à Alimentação, enfim, então, outras atividades também que, de uma certa forma, tem conexão com a Redsan e com essa possibilidade de capilarizar mais o que é a Unirio, qual é a proposta do projeto. Então, até a professora Lourdes, no âmbito da coordenação, que eu me lembro é mensal, ela participa de um conjunto ampliado de professores da rede, né, da Redsan, então atividades de formação e de capilarização mesmo das atividades que a gente vem executando no âmbito do projeto e pela escola de nutrição. Então, isso eu acho que é importante também sinalizar, que eu acho que mostra que a visibilidade que a escola está tendo, não só pela Redsan, obviamente, né, não só pelo projeto da Redsan, os professores da escola de nutrição trabalham muito, mas assim, focando aqui na Redsan, eu acho que ela trouxe uma contribuição também nesse sentido, né? Então, algum tempo atrás eu encontrei uma nutricionista, eu acho que ela tinha estudado até na Unirio, estou citando esse exemplo, mas já ouvi isso várias vezes de outras pessoas, do quanto a escola de nutrição está fazendo história e sim, quero parabenizar mesmo todos os professores, não só os da Redsan, como os da escola de nutrição, os diretores da escola, né, o professor Anderson, a professora Giane, enfim, por aí vai, nesse processo mesmo de fortalecimento da escola nos últimos anos, em especial. Eu entrei só em 2013, então posso falar só a partir de 2013, Mi também entrou, né, em 2013, mas a Mi pelo menos foi aluna da Unirio antes, eu não, né, Mi? Então acho que para mim ela pode ver ainda mais mudanças, imagino eu, mas mesmo em 2013, tendo entrado em 2013, uma coisa de poucos anos para cá, né, eu observo uma grande mudança e um grande fortalecimento da escola de nutrição, assim. Eu acho que isso é muito importante ser sinalizado, não só pela contribuição da Redsan, mas também de outros professores, outros projetos que não fazem parte, né, da Redsan nesse momento.
Sim. E até lembrar, né, Claudinha, assim, a Claudinha mostrou um trabalho denso, com muitos dados coletados, um N muito grande para ser coletado, com avaliação de estado nutricional, que a gente sabe que sempre é uma coisa mais trabalhosa, porque exige treinamento de equipe, né, que a Claudinha pontuou aqui. E esse é um trabalho relativamente recente, né? Essa chamada do CNPq, ela é de 2016, mas, na verdade, a gente só foi contemplado financeiramente, ou seja, sendo capaz de iniciar, né, a execução do projeto em função de exigências que a gente tinha de contratar pessoal, né, de compras de equipamento, em 2018, né? Então, nós temos aí 2 anos de execução do projeto, e um projeto muito amplo, então, com certeza, que ainda vão dar muitos frutos, né? Uma das perguntas feitas, Claudinha, é se já existem publicações a respeito desses dados coletados. Depois de você, Claudinha, eu vou deixar você responder essa pergunta e vou passar a palavra para a professora Simone, que também queria dar uma palavrinha. Por favor, Claudinha. Maravilha. A Flávia acabou de me mandar uma mensagem aqui dizendo que caiu, tá? Acredito que ela vai tentar se reconectar. Me ouvem? Acho que ela já se reconectou. Ah, não, é a Simone. Desculpe. Não, porque eu vi o seu rostinho, Simone. Pensando aí, então, em termos de produtos, a gente já tem alguns artigos em processo de elaboração, né? Mas pensando especificamente a vertente 1 da pesquisa, ou melhor, a vertente 1 do eixo pesquisa, isso ainda está... Tivemos 2 ou 3 TCCs produzidos, mas os artigos ainda estão em processo de construção, até porque a gente ainda está nessa fase de consolidação e de análise do banco. Esse eixo que a professora Flávia, esse eixo não, né? Essa vertente, a vertente 2 que a professora Flávia estava apresentando, também já tem um artigo em processo de finalização, quase, sobre o mapeamento do ambiente alimentar universitário que já tinha sido elaborado, né? A gente também tem um artigo em processo de análise pela revista, ele não foi uma coleta anterior ao início do projeto da RedSun, né? Mas que de uma certa forma alimenta aí, em termos de conhecimento, enfim, de reflexão sobre o assunto, né? Alimenta o processo da RedSun, e a gente tem já isso pensando só o ex-pesquisa, né, que eu tô apontando, porque, por exemplo, até no âmbito da formação a gente já tem alguns alunos do CESAM em processo de elaboração de artigos, alguns, imagino que pelo menos alguns já tendo aceite, sei de uma pelo menos, então esse é um processo mesmo que a gente ainda vai precisar investir mais energia, mas Flavinha está pedindo para parar de falar. Acabou de mandar uma mensagem aqui. Eu vou parar de falar, tá? Mas, enfim, é um processo ainda em construção, com alguns resumos para eventos científicos também, TCCs e por aí vai. E convido quem quiser aí, enfim, TCC de graduação, mestrado, né? Acho que tem bastante coisa ainda para rolar. Isso aí. Maravilha. Pode falar, Simone, seja bem-vinda. Agradecer a participação da Simone, que atualmente está aí à frente da coordenação, né, Simone, desse projeto. Eu só queria compartilhar uma questão, né? Eu venho acompanhando a pesquisa há algum tempo, e até agora que eu percebi, né, que assim, a Claudinha tinha pedido mais um consolidado dos resultados, e eu percebi agora que eu só mandei a planilha, não mandei o consolidado para ela, e ela não me cobrou depois. É engraçado isso, né? Porque é tanta coisa que a gente faz ao mesmo tempo, né? Mas compartilhando o que ela já apresentou, né? E compartilho tudo que ela falou em relação aos tipos de respostas que a gente tem obtido, né, nesse questionário, é bastante perguntas abertas sobre essa questão da qualidade da alimentação, e essa questão que eu estou tentando trabalhar um pouco mais com do RU, né, os motivos, a composição do cardápio. A gente tem observado que grande parte, né, dos alunos realmente tem essa preocupação, está crescendo essa apresentação. Talvez as atividades que a gente faz na própria escola refletem muito nessa questão, né, da alimentação, né, dentro da própria universidade.
E também, como a gente também vai tentar também analisar até a questão dos outros restaurantes, né, que eles utilizam para se alimentar. E a gente acredita que vai ter, juntando, né, tanto a questão do TI quanto do TF, né, como a Claudinha falou, que a gente ainda vai verificar realmente quantos que foram expostos ou não, mas eu acredito que mais de 800 estudantes universitários a gente vai conseguir ter um perfil mais claro, né, dessa qualidade da alimentação, do comportamento alimentar, relacionar com o estado nutricional que ela já apresentou aí os dados preliminares e trazer um pouco mais com mais riqueza de detalhes, né, essa relação do comportamento alimentar e da frequência da qualidade alimentar dele, até mesmo que ele relata fazer de forma diária, né? Só quis compartilhar um pouquinho dessa participação e pedir desculpa para a Claudinha, que eu achei que tivesse mandado consolidado, só mandei a planilha, e aí, assim, eu só fui descobrir agora, tá? E ela também não me cobrou depois. Beijo. Faz parte do home office passei o sábado inteiro fazendo isso para ela e acabei fazendo o quê, né? Mas isso acontece. Acontece nas Beijo. melhores famílias, Simone. Se acontece na sua, quem dirá na dos outros. Porque, para quem não sabe, Simone é altamente organizada, né? E competente. Então, imagina, se aconteceu com você, imagina nos outros. Fica tranquila. Flavinha já voltou. Vou passar a palavra para a Flavinha. Flavinha está aí, não está? Tô. Pronto. E a Flavinha disse que não percebeu que tinha caído. Essa é a pior coisa, né? A gente fica falando sozinho e quando a gente vê, nada está acontecendo. Se eu cair de novo, por favor, me liga, tá? Porque não apareceu nenhuma mensagem na minha tela dizendo que eu tinha caído. Então, Mas tem por um isso eu calma de demorei. ligar. Tá bom, fica à vontade, Flavinha. Me liga porque o celular tá vibrando aqui. Então, só seguindo, né? Estava na questão de estabelecer os trâmites de pagamento, a preferência por cooperativas, né, para diminuir, inclusive, o volume de trabalho, ao invés de fazer com o agricultor individualmente, e sempre nas chamadas, o que a gente notou é que todo mundo inicia com poucos itens. A primeira chamada com 2, 3, 5 itens, para ir aprendendo com o processo. Aqui é só para a gente entender um pouco do restaurante escola, os números não tão diferentes daqueles que a Claudinha mostrou, né? Ela falou 1.200, 1.400 refeições dia, tá? E aqui, em relação à oferta, né, a gente tem mais de 43 mil estabelecimentos de agricultura familiar no estado do Rio de Janeiro, segundo o último censo agropecuário, e 47 DAPs jurídicas no estado. A DAP é o documento que permite ao agricultor participar das chamadas públicas. Se ele não tiver essa DAP, essa declaração de aptidão ao PRONAF, ele não consegue participar. Então, no município, a gente tem atualmente 2 DAPs jurídicas válidas e, somando as duas, incluem 740 agricultores associados. Então, para analisar a demanda do restaurante, a gente partiu das notas fiscais de compras de janeiro a maio de 2019, e a gente não esgotou todos os itens, a gente trabalhou com aqueles gêneros que mais apareciam, inclusive, em chamadas aqui no Rio, que a gente já tinha feito esse levantamento, né? Então, para estimar o consumo anual, a gente usou os meses de janeiro e fevereiro como a média de consumo durante as férias e os meses de março, abril e maio como a média de consumo durante as aulas, né? Então, e o anualizado a gente considerou 3 meses de férias, 9 meses em aula. E em relação ao potencial de compra, a gente utilizou algumas fontes de preço. A gente usou preço disponibilizado, por exemplo, para o PENAI, pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Esse foi a principal fonte de preço. Quando um item não estava disponível na tabela da Prefeitura, a gente usou o banco de preços disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Rio de Janeiro.
E quando nenhuma das duas atendia um item, a gente fez uma média entre o preço atacadista da Ceasa e o preço do varejo na cadeia. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, são 9 frutas que o restaurante demandou nesse período que a gente analisou. Uma das mais consumidas é a banana, e a gente tem bastante produtores de banana no estado, né? Então, o potencial de compra total em relação às frutas ficou em torno de R$18 mil no ano, o que não é muito, mas vocês, depois eu vou mostrar o consolidado. E em relação à oferta, a gente entrou em contato com a Emater e algumas associações de agricultores, e também com as associações que venceram os editais de chamada pública de outras instituições de ensino no Rio, né? Ou seja, elas já estavam habilitadas, já estavam funcionando, então a gente quis entrar em contato logo com elas e disponibilizou para elas essa demanda anual, né, essa estimativa anual do restaurante escola. Só que o retorno foi muito baixo. A gente teve muito pouco retorno, muita dificuldade de conseguir a resposta. Então, a gente, até por sugestão da própria Emater, a gente trabalhou com o acompanhamento sistemático da produção agrícola, tá? Que a Emater produz esse acompanhamento, e a gente usou de 2019, então nessa tabela que aparece, a gente tem quais são os gêneros cultivados no estado, e eles estão aí em ordem decrescente. Aqueles que têm cultivados pelo maior número de produtores é o que estão no topo aí da tabela, e tem a produção colhida em toneladas e a comparação aí com a nossa demanda. Claro que a nossa demanda é bem pequena em relação à produção colhida, mas essa tabela, eu vou mostrar o restante dela aqui, ela nos permitiu ter uma ideia, então, do que é a vocação agrícola do estado e quais os itens que teriam mais potencial de serem atendidos numa chamada feita pelo restaurante. Então, por exemplo, a melancia tem 6 produtores no estado, né? Então, não é um item que possivelmente vai conseguir ser atendido por uma produção do estado, talvez de fora, mas não daqui, né? E aí a gente conseguiu identificar também itens que o restaurante vinha comprando, mas que não aparecem nesse acompanhamento da Emater, como melão, mamão, cebola, acelga, não são produzidos no estado. Assim como também tinham outros itens que são produzidos em boas quantidades, como aipim, inhame, e que o restaurante ainda não utiliza, né? Ou pelo menos não apareceu aqui no período que a gente analisou. E a gente, embora o retorno tenha sido pequeno, a gente teve algum retorno, e aí comparando o retorno que as associações de agricultores nos deram em relação ao que eles podiam fornecer ou não, ele foi muito semelhante ao que a gente encontrou na tabela da Emater. Então, isso deixou a gente um pouco mais seguro de que o caminho que a gente tomou não estava sendo ruim, né? Então, a melancia, o melão, a laranja Bahia, a cebola, as associações que retornaram, elas também sinalizaram, olha, isso eu não tenho condição de fornecer, o restante sim, tá? E aqui, o consolidado em relação ao potencial de compra anual, tá? Então, eu mostrei aquela outra tabela só com as frutas, aqui a gente tem as outras categorias. Legumes, folhosos, temperos, polpas, grãos e carnes e lácteos. Então, a estimativa anual está em torno de R$440 mil em compra, mas pensando especificamente no que poderia ser atendido por produtores do estado, a gente trabalharia, por exemplo, com os vegetais, em torno aí de R$180 mil de potencial de compra. Não é muito, tá? Se a gente for pensar que um agricultor, individualmente, ele pode vender até, o teto que ele tem para vender numa chamada é até R$20 mil para um único comprador. Então, o número de produtores atendidos, na prática, ele seria pequeno. Não é por aí, na verdade,
que se avaliaria o impacto, tá? Por aí a gente vai sempre cair na ideia de que é pouca coisa, não vale a pena o esforço para fazer isso. O impacto que a gente entende, ele está muito mais em relação ao que se estabelece com a compra, a confiança, a geração de confiança que se estabelece. Isso, assim, conversando com os outros restaurantes que vêm comprando, tem os que compram muito, são bem maiores, são unidades bem maiores que o restaurante escola daqui, mas tem outros que têm potencial de compra também pequeno, como o nosso, né? E o relato é sempre assim, de que isso é muito positivo, mesmo que para um pequeno número de agricultores, que isso repercute, inclusive, para outros agricultores que não vendem, como uma criação de confiança nesse canal de comercialização, que não é um canal muito confiável normalmente, demora para pagar, tem problemas com exigências de documento, então o potencial aí de impacto, ele vai além do número de agricultores propriamente que se vinculam, tá? E aí, só finalizando já, tem algumas considerações que eu queria trazer. Em relação ao que a gente viu sobre o serviço terceirizado e a compra, claramente tem uma necessidade de sensibilização e engajamento. E aí, no caso, tanto da universidade quanto da empresa terceirizada. Tá? Entre aquelas 3 modalidades para que a universidade possa comprar da agricultura familiar, a que nos parece, no momento, mais adequada é a realização de uma chamada de cadastramento de agricultores e, paralelamente, exigir da empresa que ela compre daqueles cadastrados. Isso porque a própria universidade comprar e repassar, no momento não tem nenhuma universidade executando isso. Está em vias de fazer, mas não tem ninguém que completou esse processo sem ter problemas. Tá? E essa outra modalidade já tem outras instituições já rodando assim e tem dado certo. Só que ela tem algumas questões. Primeiro é que isso torna indireto, né, o PAA. Na verdade, a universidade deixa de executar o PAA quando ela faz dessa maneira. Porque não é ela que vai comprar, né? Quem vai comprar na prática é a empresa terceirizada. E isso exige, então, que seja estabelecido tanto a forma como se vai exigir da empresa, então, no edital de licitação, no termo de referência, na hora de avaliar o serviço prestado, isso tem que constar, então, como item de checagem, se a empresa comprou ou não comprou da agricultura familiar, e mecanismo para garantir que a concorrência, lembra que eu falei lá atrás, que a concorrência continue sendo igualitária. Então, porque o mais provável é que, no caso, na terceirizada, isso vai ser por menor preço, é o que a terceirizada vai escolher. Então, tem que achar mecanismos para fazer isso. Além disso, tem algumas adaptações. Uma em relação à especificação de gêneros e tabela de substituições. Então, isso a gente já está fazendo no próprio grupo, então isso, pelo menos dos itens que a gente trabalhou, isso vai sair. A outra questão é estabelecer um interlocutor, então, estabelecer alguém que vai fazer essa intermediação entre a terceirizada, a universidade e os agricultores familiares, isso foi apontado como uma questão fundamental, a gente viu isso quando eu visitei alguns desses lugares, e a periodicidade de entrega e a política de compras da empresa, que também possivelmente vão sofrer adaptações, né? Então, entregar hortifrutícolas diariamente, possivelmente não vai dar. Então, trabalhar com alguns itens, entregar banana uma vez por semana, por exemplo, isso é viável. Todos os dias não vai ser, tá? Então, seria necessário aí repensar esse processo. Então, o que a gente tem, em resumo, assim, a gente considera que tem um corpo de informações aí de subsídios para a administração universitária
começar a construir uma proposta de compra junto com a terceirizada, tá? Mesmo que isso seja com um pequeno número de agricultores, de fornecedores. Uma compra bem sucedida com um pequeno número parece ser a melhor estratégia. E aí, pensando inclusive no cumprimento do decreto, né, que exige o gasto de pelo menos 30% da compra da agricultura familiar, não é só uma pura questão de cumprir o decreto. Né? A gente está trabalhando aí a partir da perspectiva da segurança alimentar e nutricional, até porque tem entendimento de que, já que a alimentação na universidade está terceirizada, a universidade ficaria isenta de ter que cumprir esse decreto, porque ela não compra alimentos. Tá? Tem, inclusive, esse tipo de interpretação. É diferente de um lugar para lugar, mas tem. Então, não é a partir do cumprimento de decreto que a gente está trabalhando, mas sim a partir da segurança alimentar e nutricional. E aí, eu coloquei aqui como uma possibilidade de uma estratégia inovadora, por quê? Porque o fato de estar terceirizado, numa modalidade plena de terceirização, exige uma outra estratégia, que não é exatamente o PAA, mas outros caminhos para conseguir executar isso com uma isonomia parecida com os PAA, mas dentro de uma outra lógica de gestão que não tem volta, né? Assim, é um caminho que já está tomado, está terceirizado, então como é que a gente lida com ele, tá? Basicamente, é isso que eu tinha separado aqui, até porque a hora já está avançada, gente. Eu fico à disposição, se tiver alguma pergunta, enfim. Obrigada, Flavinha, pela apresentação. Estava correndo aqui, ligando meu computador na tomada, isso é bem importante também, né? Deixa eu ver aqui o chat. Não sei se alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer. Lidiane, aluna do Cezanne, não sei se quer fazer algum comentário. A gente está num projeto aí similar na especialização. Vamos aguardar. Flavinha, muito obrigada, né, pela apresentação e o contratempo aí que você teve, né? Desculpa pelo contratempo, né? Comi bola nele. Um projeto que é um braço da Redição, né, mas que foi tocado com vamos dizer assim, muita competência, né, pela professora Flávia e a Juliana Furtado. A professora Juliana, acho que não está aqui, não deve ter conseguido conciliar a agenda, mas as duas que tiveram à frente, né, e eu vi ali a participação de algumas alunas, a Cadore, né, que foi minha outra aluna também, algumas outras alunas, mas praticamente só vocês, né, e a Flávia tem experiência, como a Claudinha estava até comentando antes, né, de participar em outras instâncias que também trabalham com a SAM, né? E a Flavinha também tem essa participação pela Unirio. E eu não sei se foi por isso até, né, Flávia, quando a gente construiu o projeto, se veio pela participação do Conselho, essa ideia, né, de temática. Eu não me lembro exatamente de onde veio, né? Mas talvez até tenha sido um pouco alimentada por essa experiência, né, dentro do Conselho. Sim, com certeza, mas uma das coisas foi que o decreto sobre a compra dos 30% tinha pouco tempo, né? Ele era de 2015, a gente escreveu isso em 2016. Isso aí. Você vê como as coisas são devagar, né, para acontecer, enfim. Mas tinha muito a ver com essa exigência nova e essa questão que a gente ficou. Como é que a gente vai colocar isso para rodar se a gente está numa modalidade 100% terceirizada? Porque a gente também está aprendendo mais ou menos, assim, está todo mundo aprendendo e fazendo ao mesmo tempo. Talvez até também porque parte dos professores que participaram do edital da Redição, né, na época faziam parte do grupo gestor, né, do restaurante universitário, depois isso ficou, acho que só com
com a Juliana, acho que, enfim, um conjunto de elementos aí que pode ter favorecido essa agenda, né, de pesquisa. Isso aí. Lidiane está perguntando aqui, Flavinha, se vocês só trabalharam com universidades. Lidiane, foi, basicamente sim. A única que não era universidade foi a escola a Joaquim Venâncio, porque ela opera com o PENAI. Né? A gente optou por trabalhar com a universidade porque os institutos federais, por exemplo, operam às vezes com PA e PENAI, e aí o nosso foco estava no PA. Foi por isso. Isso mesmo. E sobre as aquisições, o sucesso maior na compra indireta pelas empresas terceirizadas contratadas seria porque tem menos burocracia no processo? Lidiane, eu não sei nem se a gente pode falar sobre maior sucesso na compra indireta. Assim, o que a gente está vendo ou pelo menos que a gente viu, a compra indireta, ela está acontecendo assim, com quem fez a chamada para cadastramento e está realizando. A Universidade da Fronteira Sul, a do Rio Grande do Sul tem feito assim, com algum sucesso. Mas não tem, por exemplo, uma comparação, porque várias dessas universidades, a do Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente pegou eles justamente no momento. Ele era autogestão, 100%, e estava passando para o terceirizado. Então, ele já comprava, ele já tinha toda a burocracia do processo, ele já tinha se adaptado a isso, a universidade já estava assim, e aí, no meio do caminho, ele resolveu terceirizar e teve que mudar tudo. Então, assim, mas eles não têm ainda, pelo menos, não cheguei a conversar depois, sobre se com via terceirizada se simplificou. Na verdade, eu acho que criam outros problemas. Porque uma vez internalizado na universidade, acho que a coisa segue. Com a terceirizada, um problema que a gente identifica a terceirizada troca, né? Então, de tempos em tempos, você troca, outra vai vencer, e aí você tem que recomeçar tudo de novo. Então, são problemas diferentes. Eu acho que não é menos problema. Isso mesmo, Flavinha lembrou bem. Acho que é isso. Acho que não vi mais perguntas aqui, não. Eu adoro a Flávia falando, que a Flávia é essa tranquilidade, né? Ela é muito serena, muito tranquila, fala pausadamente. Se comparar a mim, né, eu me controlo aqui, né, nesse dia de hoje. Então, eu adoro, foi um prazer, Flavinha, te ouvir. E queria agradecer a todos que estão presentes. Não sei se Cláudia quer falar mais alguma coisa, Simone. Agradecer mais uma vez a todos os discentes, docentes, técnicos, todos que puderam estar aqui prestigiando o nosso café. A Raquel, se você puder me ajudar aí passando a agenda, eu sei que a gente tem a agenda, mas eu não me lembro o dia exato, qual o nosso próximo café científico. Maria Lúcia sempre presente, né? Lúcia, quero você aqui também, que está sempre aqui com a gente. Vai ser um prazer enorme te ver aqui. Fala, Raquel. Quer falar? Te mandei pelo WhatsApp. Dia 21, nosso próximo café, com a professora Elaine, apresentando o projeto Vegan. Raquel está inibida. Eu nem tinha nem postado para deixar um suspensezinho, porque a professora Elaine está com um monte de projeto, mas amanhã eu já vou divulgar lá no nosso Instagram. Então, desculpa, dei spoiler aqui, né? Mas... Não, mas é bom todo mundo se organizando. Dia 21, às 15 horas. Perfeito, Raquel. E é um outro projetaço que a gente tem dentro da Unirio, né, a professora Elaine, à frente aí do Vegan, que também está ali dentro do NES, que a Claudinha citou hoje, tem vários professores do DNF aí participando desse projeto. Então, muito legal. Queria agradecer mais uma vez a presença da Cláudia e da Flavinha, então, por estarem aqui hoje, apresentar esse projeto para a gente que leva o nome da Unirio em tantas
instâncias, a gente pode chamar, né? Tanto nacionais quanto internacionais. A gente teve o prazer de receber professores internacionais aqui na nossa casa, na Unirio. Então, isso é muito bacana, né? Um ponto positivo que esse projeto trouxe. E agora, online, talvez a gente tenha ainda mais outras participações, né? A gente ainda tem coisas para serem realizadas dentro desse projeto. Deixa aqui o convite que a Claudinha fez em algum momento. A gente tem dados para serem trabalhados, o projeto vai se encerrar, se Deus quiser, aí esse ano, mas o legado dele ainda fica, né? A gente tem bastante coisa que dá para ser produzida. Então, aqueles que tiverem interesse em conhecer um pouco mais, propor temas de TCC, de trabalhos de especialização ou de mestrado em cima desses dados coletados, são todos muito bem-vindos. Professora Cláudia, professora Flávia, vão com certeza adorar receber todos vocês, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Claudinha, Simone, Flavinha, querem falar alguma coisa? Obrigada a vocês pelo convite, tá bom? Obrigada a você. Todas. É isso. Claudinha, obrigada mais uma vez. Ô, Lúcia, já chamei a Zelinda. Me ajuda a convencer a Zelinda de vir aqui falar também os projetos dela de extensão, que também são aí históricos na Unirio e com a participação de muitos alunos. A gente também vai gostar muito de ouvir. Beijo, gente. Obrigada. Até a próxima. Até outra semana. Obrigada, Ana. Sempre aí. Obrigada. Beijo, Mia. Beijo, gente. Tchau, tchau. Abraço.